Coitados são aqueles que buscam heróis e buscam se arrastar e usarem seus próprios corpos e as suas atuações como tapetes a serem pisoteados por uma pessoa de fora do Brasil. Não tem heróis, porque o seu herói está inelegível, acusado de uma série de crimes, inclusive de roubar joias, e buscam desesperadamente utilizar-se do presidente dos Estados Unidos para ser o seu herói. Coitados são aqueles que tentam associar Musk à democracia. Vejam que Musk enfrentou a justiça brasileira, disse que não iria se submeter à justiça brasileira e foi obrigado a fazê-lo, a atender às determinações do Poder Judiciário brasileiro, e que esteve organizando o golpe na Bolívia. E quando foi acusado disso, ele disse: vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso. Este é aqueles que a extrema-direita busca associar à própria democracia. Ao mesmo tempo, vêm aqui e tentam fazer uma dissociação com uma pessoa que lançou uma bomba contra o Supremo. E dizem, ele não tem nada a ver com a extrema-direita. Mas eles não conseguem responder por que o senhor Francisco Vanderlei era filiado ao partido de Jair Bolsonaro. Mas não só isso. Segundo o presidente do PL da sua cidade, o seu herói era Jair Bolsonaro. Mas não é só isso. Segundo a sua ex-mulher, ele esteve nos acampamentos golpistas, daqueles que buscavam, de toda forma, impedir que a democracia se consolidasse nesse país e tentaram rasgar, pedindo intervenção do Exército, rasgar a vontade popular. Sua ex-esposa também disse que a intenção dele era matar o ministro Alexandre Moraes. Mas também não é só isso. Ele disse e anunciou que esses comunistas, e agregou a isso uma palavra de baixo calão que me recuso a repetir, que esses comunistas iriam pagar, e que estava utilizando o próprio dia 13, porque odiava o PT. Depois de tudo isso, eles dizem, mas nós não temos nada a ver com este lobo solitário, é uma alcateia que busca enfrentar a democracia e que fez 4 atentados aqui no Distrito Federal. Ou alguém se esqueceu aqui do dia da diplomação de Lula? Ou alguém aqui se esqueceu da véspera de Natal, onde havia um caminhão cheio de bombas para explodir o aeroporto? Alguém também se esqueceu do 8 de janeiro, que eles querem anistiar, e dizem que o que vai pacificar o país é anistia. Desde quando impunidade? E impunidade pacifica uma nação? O que vai pacificar o país é controlar as redes sociais para que elas não sejam utilizadas para difundir mentiras em cima de mentiras, para que nós não tenhamos o ódio capturando a política, que deveria ser terreno de construção, de síntese, e não de destilar o próprio ódio. Mas também eles não podem esquecer que no dia 13 de novembro, um bolsonarista estava na tribuna e disse: querem se utilizar de um corpo para impedir a votação de uma PEC, e nós estávamos tendo explosão de um carro cheio de fogos de artifício, onde se encontrou, inclusive, em um trailer, nas proximidades, um boné de quem? De Jair Bolsonaro. No trailer que foi alugado pelo terrorista, o senhor Vanderlei. E aqui dizem que ele não tem nada, nenhuma relação
com a extrema-direita? Não sejam hipócritas, não sejam levianos, assumam a verdade, que a anistia estimula os golpes contra a própria democracia e busca legitimar esses golpes, e que este atentado foi anunciado, foi premeditado. Alguém aqui se esqueceu que quando a polícia chegou no apartamento ou no imóvel alugado pelo senhor Vanderlei e se abriu uma gaveta, explodiram bombas, só não assassinou ninguém, porque foi um robô que foi utilizado para poder fazer a varredura. Então não me venham aqui falar em democracia, porque vocês destroem a democracia todos os dias. Anistiar golpistas significa atentar contra o Estado democrático de direito. E aqui me vem dizer, ora, falar em vergonha internacional. Alguém esqueceu-se aqui do que foi Bolsonaro no G20 de 2021, quando ninguém o procurava, e ele foi atrás dos garçons para poder ter alguém para conversar, que teve apenas duas reuniões, e que ficou completamente isolado. E o que foi o G20 com Lula? Ora, nós tivemos Aliança Global contra a Fome, 82 países, inclusive a Argentina, entrou na Aliança Global contra a Fome, coordenada e dirigida por Lula, com um aporte de 25 bilhões de dólares do BID em 3 anos, de 200 milhões que serão doados para os povos pobres, para que possam ter a tecnologia que está em curso no Brasil, e que está tirando esse Brasil da fome, porque a fome voltou durante o governo do inelegível, e hoje nós estamos saindo da situação de fome. Aliás, é bom lembrar que nós tivemos um governador que colocava em xeque, um presidente que colocava em xeque as vacinas, e hoje o Brasil, com o governo Lula, está livre do sarampo, voltou a ter campanhas de imunização, voltou a se ter diálogo com a ciência, voltou a se olhar para o povo brasileiro, se acabou com a fila do osso, e agora nós temos o Brasil se reerguendo depois de tantos açoites que foram postos. Portanto, sejam honestos, assumam a sua ode de ódio contra a democracia, assumam que estão do lado de uma história que será superada.